Conjurar um ritual é se comunicar com uma entidade do outro lado. Ao transcrever sigilos de eloquência, é possível emitir uma frase ou um pedido, entre aspas. A resposta desse pedido vem na manifestação do próprio paranormal no nosso plano, que no caso seria o efeito do próprio ritual em questão. E quanto maior o seu nível de exposição paranormal, mais forte é a sua conexão com outro lado, consequentemente, mais eloquentes são seus rituais, que faz com que eles gerem efeitos cada vez mais e mais intensos. Oi, sim, eu ainda tô vivo e, bom, hoje eu vou fazer mais um desses vídeos explicando sobre o sistema de ordem paranormal. E provavelmente vai ser um dos últimos, já que eu não sei mais muito bem sobre o que eu possa vir a falar sobre o sistema. Os cachorros começaram a latir justo agora. E, bom, é isso. Os sigilos de eloquência, como eu falei antes, eles meio que se caracterizam pelas coisas que eles comunicam. E muitas das vezes o mesmo sigilo pode ter vários significados diferentes, entre aspas. O que faz com que o efeito meio que visual, a aparência do ritual, possa se manifestar de diferentes formas, variando de conjurador para conjurador, mesmo que o seu efeito seja similar ou até mesmo exatamente igual. Porém, os rituais, mesmo eles tendo as suas liberdades, entre muitas aspas, eles ainda passam por algumas classificações ou caracterizações, chama como você preferir, que seriam, no caso, o círculo dele e o elemento dele. O círculo, indo do primeiro ao quarto, ele é meio que uma forma de medir o poder do seu ritual, como se fosse o nível dele. Ou seja, rituais de primeiro círculo, por exemplo, geram efeitos menores, como um aumento pequeno no dano da sua arma, ou um bônus para testes, etc. Já os rituais de quarto círculo geram efeitos muito grandes. E às vezes, dependendo da forma como você usa, dependendo da cena, eles podem ser tanto uma salvação para o seu grupo, quanto uma condenação para eles. Agora, já os elementos representam o tipo de efeito, entre muitas aspas, que o ritual causa. Cada ritual pertence a um dos elementos do outro lado, sendo eles conhecimento, energia, morte, sangue e medo. E cada elemento se manifesta na nossa realidade de uma forma distinta. Assim, rituais de um mesmo elemento podem acabar tendo efeitos similares ou conectados entre si. Beleza, mas como eu aprendo os meus rituais exatamente? Dentro do sistema do Ordem, existem duas formas de se aprender rituais. Sendo uma delas através do poder paranormal aprender ritual, ou sendo um ocultista, já que a habilidade de escolhido pelo outro lado te dá um poder, te dá um ritual novo toda vez que você aumenta de Nex, e em Nex específicos esse limite de círculo que você tem vai aumentando também conforme o tempo passa. Lembrando que o limite de rituais que você pode aprender transcendendo é equivalente ao seu intelecto. Já ocultistas, eles não possuem esse limite, já que eles aprendem rituais de forma passiva, entre aspas. Agora, para se usar os seus rituais exatamente, é preciso entender algumas coisas, sendo elas a execução, o alcance, o efeito, a duração e a resistência do seu ritual quando se tem ela. A execução representa a ação que você vai usar para poder usar o seu ritual, sendo livre, movimento, padrão, etc. E é essa ação que você vai usar durante o seu turno para poder executar o seu ritual e conseguir conjurar ele. O alcance é a distância máxima a partir do próprio conjurador que um ritual consegue alcançar, podendo ir de toque para pessoa, podendo ir de toque pessoal, curto, médio, etc. O efeito representa o que o seu ritual causa de fato e em quem ou no que ele influencia. Alguns rituais atingem um ou mais alvos, outros afetam uma área e todo mundo que estiver dentro dela, obviamente,
e outros criam ou invocam coisas ao invés de afetar aquelas que já existem. A duração indica por quanto tempo o seu ritual permanece durante aquele momento específico. Essa duração ela pode variar de ritual para ritual em questão, podendo ser instantânea durante a cena, ter uma limitação de horas ou por rodadas, enfim. E obviamente quando essa duração acaba, o efeito do outro lado se dissipa e o seu ritual perde o efeito em questão. E por fim, a resistência. A maioria dos rituais prejudiciais fornecem um teste de resistência para poder evitar os efeitos dele, ou pelo menos parte deles. O tipo de teste e a maneira como ele influencia no ritual que está sendo conjurado é descrito no próprio texto, se a parte da resistência estiver nele, porque alguns rituais específicos eles têm resistência e outros não. Só tô passando aqui pra falar que eu esqueci de falar do alvo do ritual, que é basicamente aquilo que o teu ritual atinge, seja uma pessoa, uma criatura, um bicho, sei lá, ou até mesmo um objeto, enfim. Eu esqueci de falar disso e é isso aí. Foda. Todos esses conceitos que eu acabei de falar montam meio que o esqueleto do seu ritual. Mas meio que não é aí que acaba, já que todos os rituais dentro do sistema possuem, sejam eles de níveis mais baixos ou elevados, coisas que são chamadas de formas aprimoradas. Sendo essas formas as decentes e verdadeiras, elas aparecem abaixo da descrição do próprio ritual em questão, e quando o ritual possui uma forma avançada, você pode usar uma delas. Isso aumenta não só o custo em pontos de esforço do ritual em questão, como também muda o efeito dele, ou aumenta no caso. Lembrando que você só pode usar um aprimoramento por vez, e o gasto de PE nesse aprimoramento tem que estar dentro do seu limite de PE por turno. Então, se o seu limite de PE for 2 e você quiser usar um ritual decente que custe 3 no total, você não consegue no caso. Mas se o seu limite de PE for 3 ou para cima, aí você consegue. Um exemplo de tudo isso que eu acabei de mencionar é o ritual de decadência, que ele possui uma execução padrão, um alcance de toque, o alvo sendo um ser, ou seja, uma criatura, um humano, um animal, seja lá o que for. A duração é instantânea, ou seja, você conjura ele, ele dá o efeito na hora e acabou. E a resistência é fortitude metade. Já vou explicar. Basicamente o que o Decadência faz é dar um dano de morte de alguns dados ali e pronto. Mas ele possui uma versão decente que não só aumenta o dano e tira a resistência, ou seja, se você usar a versão decente de Decadência, o seu inimigo não tem como resistir. E uma versão verdadeira que transforma ele num ritual de área. Ou seja, para usar o Decadência, você gasta uma ação padrão sua naquela rodada específica, você tem que tocar no seu alvo e ele tem que fazer um teste de fortitude. Se ele passar, ele toma metade do dano apenas. Se ele falhar, ele toma o dano completo se você estiver usando a versão base no caso. Ok, agora tendo passado por isso tudo, vamos falar da parte ruim, entre muitas aspas, dos rituais dentro do sistema do Ordem, que seria o custo do paranormal e a conjuração do elemento de medo, principalmente. Primeiro, o custo do paranormal. Lançar um ritual ao mesmo tempo que te dá uma coisa, ele te tira outra, já que toda vez que o ritual em questão é lançado, o conjurador tem que fazer um teste de ocultismo baseado com a DT baseada no custo em PE do ritual. Se ele passar, ele apenas lança o efeito do ritual, acabou, segue para a próxima rodada. Agora, se ele falhar, ele perde um total de sanidade igual ao gasto em PE do ritual, e se ele falhar muito, mais especificamente por 5 pontos ou mais, ele não só perde sanidade atual, como perde sanidade máxima baseada no círculo do ritual. Ou seja, se você lança um ritual de segundo círculo e falha no teste, você vai perder 3 pontos da sua sanidade atual e 2 pontos da sua sanidade máxima. O que é bem preocupante e faz com que a gente pense bastante antes de jogar um ritual, a não ser que você queira que seu personagem fique maluco. Agora falando sobre o elemento de medo.
dentro da lore de Ordem Paranormal, o elemento de medo ele acaba sendo o mais misterioso. A gente não sabe muito bem sobre ele em si, sobre como ele funciona exatamente. A gente sabe que é ele que faz com que o paranormal vaze para o nosso mundo, ou seja, isso faz com que ele não seja nem muito efetivo e nem muito fraco contra nenhum elemento específico, já que ele meio que influencia todos e meio que faz parte de todos, entre aspas. O que faz com que ele tenha algumas regras especiais só para ele. E tipo, sabe todo esse papo que eu falei agora sobre DT de ritual, sobre perder sanidade, sobre custo do paranormal e tudo mais? Os rituais de medo é pior ainda. Assim como eu falei mais cedo, todos os rituais possuem formas avançadas, incluindo os de medo. E sempre quando você lança um ritual de medo em específico, você perde sanidade igual ao gasto em PE do ritual, e você também perde sanidade máxima igual à forma do ritual em questão e não do círculo dele. Ou seja, se você lança um ritual de medo na sua forma base, você perde 1 de sanidade máxima. Na forma verdadeira 2, na forma de sente 2 e na forma verdadeira 3. E diferente do que eu disse antes, não tem teste, não tem nada que te salve, você vai tomar esse dano de sanidade, ponto. A não ser que dentro da mesa em questão o mestre modifique as regras ou alguma coisa na história aconteça que mude isso, não sei. Via de regra, dentro do sistema, você toma esse dano de sanidade toda vez que você usa um ritual de medo. E no mais era isso que eu queria falar hoje sobre os rituais de medo. Eu tô morrendo de calor e, bom, não sei, eu só queria falar que eu tô com calor mesmo. Não tem nada a ver com isso e eu tô me enrolando muito. Enfim, me segue no Twitter, me segue no Instagram também. Eu criei uma conta no TikTok. Sim, eu me rendi ao sistema. E é isso. Se você gostou desse vídeo, sei lá, comenta aí exemplos de outros vídeos que você quer que eu grave no futuro ou algo do tipo. De repente surge alguma ideia bacana. Se você não tem nenhuma ideia, sei lá, você pode mandar para um amigo seu e se ele gostar também, ele também pode comentar, ou sei lá, vocês podem falar juntos se vocês quiserem. Se você não gostar do vídeo, você pode mandar para ele também, aí vocês ficam me xingando junto também, não sei. E enfim, no mais era isso. Eu pretendo não ficar muito tempo sem ficar postando vídeo. Eu sei que eu falo isso toda vez, mas dessa vez eu quero que seja pra valer. E bom, é isso. Eu não sei muito bem se eu vou continuar postando vídeos de ordem. Eu tô pretendendo voltar a fazer vídeos mais ou menos como eu fazia antigamente também. E bom, se cuida aí. A gente se vê na próxima. Tchau.